Glória a Jesus. Poder sentar. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Que alegria, que bênção poder estar na casa do Senhor mais uma noite para oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Agradeço a comunhão, o carinho, a amizade do nosso pastor Elson, que tem cuidado de mim e orado pela minha família. Hoje uma noite mais feliz ainda, poder estar ao lado da minha esposa, pois ela também trabalha ali na UPA e plantões à noite, não é? Raramente casa com os dias de domingo livre, mas hoje Deus permitiu. Eu estou aqui com a minha família completa, eu, minha filha Isabel, a minha esposa, e me sinto feliz, né? Porque é muito bom estar na casa do Senhor com os nossos, né? Louvo a Deus pelos meus amigos, pastor Euclides, Júnior, demais irmãos. Amigos, né? Somos da mesma igreja, do mesmo ministério, da Daniel. Com cabelo branco, hein, rapaz? Glória a Deus, né? Somos da mesma igreja, do mesmo ministério, irmãos em Cristo, e viemos aqui para falar a palavra do Senhor. Estou muito feliz porque é difícil para nós, quando somos chamados a esta missão, nós ainda trememos. Não tem tempo, não tem dia, não tem hora. Toda vez que um obreiro que leva a palavra de Deus a sério é chamado para ministrar, a gente treme, Cláudio, não tem jeito. Mas alivia o coração e a alma quando nós vemos que desde o começo do culto, o Senhor tem confirmado a sua palavra ao meu coração. Logo no começo, quando a palavra falava para soltar o cabo da nau, não é? Para tomar a frente, soltar, avançar, né? Depois o louvor dizia, desprezando toda a dor, né? Eu quero cantar, eu quero avançar. Depois o nosso irmão Renato aqui falando sobre mudança de atitude. Se os irmãos acompanharem todos os versículos, eles estão casados, eles estão se encontrando. Eu quero pedir permissão para tirar a máscara, não estou contaminando ninguém aqui. Pode, pastor? Glória a Deus, porque depois que eu tive a Covid, eu ainda falta um pouquinho de ar, né? Porque a Covid tem isso. Vamos orar pelos nossos irmãos. Não é uma questão só de sarar, pronto, acabou. Eu já estou há um ano, né? Mais que um ano que eu tive, mas eu ainda sinto fadiga, sinto cansaço. Mas isso daí, Deus dará todo o livramento e o nome do Senhor será glorificado. Vamos sem demora, irmãos. Temos 20 e poucos minutos ali, vamos aproveitar bem o tempo. Eu quero meditar alguns versículos. Eu estava vendo a leitura oficial. Eu só vou ler alguns trechos na leitura oficial, conforme foi lido nesta noite em 1 Tessalonicenses, tá certo? Capítulo 1 em diante, capítulo 1, verso de número 3, eu quero ler, e depois nós vamos ficar entre os livros de Tiago, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e também passaremos um pouco pelo Salmo 124, e os irmãos entenderão o que Deus tem para nós nessa noite. Eu fui educado, disciplinado na igreja pelo pastor Euclides e pelo pastor Pedro. Então nós aprendemos a pregar lendo muitos trechos da Bíblia. Não conseguimos fazer se for de maneira diferente. Mas ali logo em Tessalonicenses, conforme o nosso irmão lia, Deus ia confirmando. No capítulo 1 e o verso número 3, assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Aí eu fui lá para o versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação. Olha Deus confirmando, muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Parece que é para hoje mesmo. De maneira que fostes exemplo. Eu grifei na minha palavra aqui, na minha Bíblia, exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. E aí eu fui lá para o verso 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eu grifei Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Você pode dizer amém? Queridos amados, nós estamos vindo de uma jornada muito difícil. Muito difícil a nossa jornada, muito difícil a caminhada que nós buscamos seguir, buscamos ir adiante, né? Só Deus sabe como nós chegamos até aqui. E eu falo de todos, de mim, de vocês, cada um sabe a luta que nós passamos. Por isso que eu citei aqui o Salmo 124, né? Eu falei, vou trazer aqui à memória o Salmo 124, porque lá no Salmo 124, ele também vai falar, embora seja um salmo de gratidão, mas gratidão pelo quê? Pelo sofrimento, pela luta, por tudo que se passa, não é? E ele diz assim, se não fora o Senhor
que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, né? Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando as coisas começaram a ficar difíceis. E elas ainda estão difíceis. E isso trouxe para muitos de nós um desequilíbrio. Trouxe para muitos de nós uma fase de sem saber o que fazer. As pessoas andam irritadas, andam impacientes. Ninguém aguenta mais usar máscara. Ninguém aguenta mais distanciamento. Ninguém aguenta mais tantas ondas, né? E já estão falando por aí. E não precisa nem ser profeta para dizer que está vindo mais uma terceira onda, mais um período de fechamento. Mas por quê? É porque os de 40 anos, 30 anos não vacinaram e não vão vacinar nos próximos 2 meses. E continuam contaminando e pegando. Então, é mais prova vindo. Isso vai cansando, vai nos deixando triste. Todo culto ter que orar por alguém que faleceu. Todo culto ter que dizer de um irmão que está entubado, de um irmão que está acamado. Meu Deus, cadê aquele culto que a gente tinha fila para contar testemunho, não era? De novos empregos, novas portas. Isso tem nos deixado abatido. E como se não bastasse isso, ainda mexe com a nossa questão financeira. Eu estava até aqui olhando a palavra de Deus, porque ele fala assim, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, verso 2, quando os homens se levantaram contra nós, eles não nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Tudo isso, né? Se você está aqui, eu ouvi o irmão Elcio falar e eu vi a igreja se alegrar, e é verdade, nós estamos vivos. Você ainda está vivo, aleluia. Tem gente viva aí, dá glória a Deus. Você que está nessa live, você ainda está vivo. Agora há pouco eu estava ali, uma irmã mandou mensagem, a irmã Maria, ela está lá em Portugal, lá na África. Aliás, ela estava na África e foi para Portugal. E a filha dela está aqui em Morato, com Covid e dengue junto. As duas coisas, orem por ela, pela Natália. Ela e o Brian, Covid e dengue junto. Ela falou, pastor, eu estou aqui em Portugal de mãos atadas. Eu respondi para ela, a senhora pode estar de mãos atadas, mas Deus está de mãos abertas. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus não está com as mãos encolhidas. O nosso Deus não está apático com a tua situação. Ele está olhando para você. Ele sabe o que você tem passado. Por isso Ele me trouxe aqui nesta noite para te trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de orientação, uma palavra de conforto, mas uma palavra que te cobra também atitude mediante esta situação. Porque o inimigo quer te ver triste mesmo. Ele quer te ver bravo. Ele quer te ver desanimado. Mas ele está envergonhado e será envergonhado, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Ah, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado. Aí quando eu vou lá para Tiago, capítulo número 5, se você quiser deixar marcada a sua Bíblia no Salmo, nós vamos voltar para lá também. Como eu disse, nós ficaremos entre Tiago 5, Salmo 124 e Atos 27. Tiago capítulo 5, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, logo no começo, aliás, lá no verso 4, aliás, no começo, Tiago, capítulo 5, eis, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai a vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Segura a Bíblia aberta aí. Olha o que está acontecendo. Há muita gente, antes da pandemia, que achava que o dinheiro ia resolver alguma coisa, que as posses iam resolver alguma coisa, que ter poder ia resolver alguma coisa, porque eu tenho empresa. Tem um amigo meu em Santos que ele comanda, na verdade, ele não tinha, ele é funcionário, mas ele comanda quase 300 lojas do Rei do Mate. Aquela lojinha Rei do Mate que tem nos shoppings. Hoje já fechou 200 dela. E ele achava que nunca ia fechar, que não teria problema. E com esse fechamento a gente sabe o que acontece. Desemprego e tantas coisas mais. Mas algumas dessas pessoas estavam de queixos erguidos. E se acontecer comigo, eu tenho hospital, eu tenho dinheiro, eu tenho UTI para ir. Meus amados irmãos, nós vimos o que aconteceu há 2 meses atrás. Pessoas endinheiradas,
procuraram UTI, não acharam, procuraram vagas e hospitais, não acharam. A irmã Luci me contava de alguns irmãos, nossa, até com condição, que juntava a família e dizia assim: ô Luci, então onde a gente vamos juntar a família e pagar? Não vai pagar nada, vai ficar na UPA mesmo, vai ficar na Santa Casa mesmo, vai ficar aqui no Lacaz, porque não tinha jeito. E alguns começaram a fazer desse seu poder para humilhar o pobre, não é? Lá no verso 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. Olha, irmão, como a Bíblia tem tudo para nós, não é? Fala exatamente o que está acontecendo agora, salário sendo diminuído, estão cortando para poder se beneficiar. Não é porque é para manter o emprego, não é para prejudicar a gente mesmo. Muita gente com jornada de trabalho aumentada e salário diminuído, mas Deus está vendo isso. E os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha Deus falando contigo. O que estão fazendo com você naquela empresa, o que estão fazendo com você naquele lugar, o Senhor está ouvindo, chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Calma, meu irmão, tenha paciência, força e vigor. Deus está entrando com providência. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eles optaram por viver uma vida de deleites. Verso 5: deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Misericórdia. Olha o que diz o verso 6: condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Quer dizer, muita gente morreu, irmão. Muita gente não resistiu, e por culpa dos opressores, assim também como no Egito nosso povo sofria, mas nós servimos a um Deus que ouve o clamor dos seus filhos, que ouve o clamor dos seus servos. E a isso eu quero trazer nessa noite o seguinte questionamento: qual sentimento nos traz aqui, né? Qual sentimento nós estamos caminhando? Um sentimento de raiva, um sentimento de frustração, um sentimento de decepção? Pessoas viciadas agora em comprimidos, viciadas em calmantes, viciadas em tanta coisa, tomando remédio em casa, porque a depressão tem assolado muitos lares. Passou a Covid e ficou a depressão. E esse sentimento tem trazido uma inquietude, e a gente vê as pessoas brigando por nada. E a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, enquanto eu meditava, era uma palavra chamada serenidade. Serenidade. Eu nunca tinha prestado atenção com clareza nesta palavra, mas eu lembrei, como a memória, Daniel, vai longe. Quando a gente congregava na Afonso Moreno, o Daniel tocava guitarra ali pertinho, ficava eu, o irmão Santana, muito próximo ali, a mocidade, a irmã Vanusa. Faz tempo, eu tinha cabelo preto, era magrinho. Oh, glória, aleluia, né? Deus é bom. E naquele tempo, a gente ali todos juntos, eu lembro que o irmão Santana tinha um hábito, ele ficava batendo a perna uma na outra. O culto inteiro. Sabe gente inquieta que fica batendo a perna uma na outra? Ainda é assim, né? E eu lembro que um irmão pregou contra isso, mas não contra nós. Ele falou: olha, tem gente que não consegue ficar quieta. Ela mexe no celular, ela mexe no seu que, ela vai para lá, ela corre para cá, ela corre para lá. Ela é inquieta, ela não para, ela não para nem para orar, ela consegue. Na oração ela tá mandando mensagem, ela tá falando com alguém, ela tá escrevendo alguma coisa, ela não para. E esse irmão começou a falar assim: tenta se controlar. E pela convivência com o irmão Santana, eu tinha o mesmo hábito. Eu também ficava o culto inteiro com a perna balangando. Era nós dois juntinhos ali. E aí eu comecei a me disciplinar. E parei de fazer isso. Não é que eu não tenho vontade, não. Ainda tenho. Às vezes eu sento, eu quero ficar com a perninha balangando, eu lembro disso, eu paro. E eu fico me disciplinando. Mas não é por nada, porque eu preciso ter autocontrole. É só um exemplo tão bobo que eu estou te dando. Mas será que você está tendo autocontrole? Será que você está tendo serenidade? Eu fiquei imaginando, a irmã Luci, agora as enfermeiras, elas estão autorizadas a entubar a paciente, porque não tinha mais gente para entubar, e naquela loucura de morrer tanta gente, os enfermeiros foram autorizados até um limite fazer isso. Como você faz isso inquieto? Como se faz uma cirurgia inquieto, agitado? Não importa se está vazando muito sangue, se a pressão arterial está subindo, se os aparelhos estão apitando. Aquela pessoa que está operando aquela ação, naquele momento, ela precisa ter serenidade. Ela precisa ter autocontrole. Eu fico lembrando de cada coisa simples para poder dar esse exemplo. Eu lembro quando eu pegava trem para trabalhar em São Paulo, nós pegávamos um trem aqui em Morato e o trem bateu um no outro. E tinha um amigo nosso, o Sandro, ele morava na entrada da Água Vermelha aqui,
e ele se dizia o mais controlado entre nós. E quando o trem bateu um no outro, vítimas, eu estava acho que no quarto vagão, mas assim, caímos no chão, gente pisando uma em cima da outra, né? Eu falei, vou levantar com calma, vou entender a situação. Quem está ferido, quem não está, eu estava no trem que bateu. Esse meu amigo, ele levantou gritando, ele começou a gritar, calma, ninguém desespera, ele gritava agitado, aí ele levantou o banco do trem, apertou lá um lugar que abre a porta e pulou. Caiu, quebrou o braço. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o primeiro a pedir calma foi o primeiro desesperado a pular e quebrar o braço. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Como você está lidando com tudo o que está acontecendo? Como você está lidando com a sua vida espiritual? Com as relações difíceis na tua casa, com a tua família, com a falta de dinheiro? Como você está lidando com tudo isso? A palavra serenidade trata de calma, sossego, mas não sossego de ficar sossegado. Paz, tranquilidade, acima de tudo, equilíbrio emocional, domínio das emoções, estado de não perturbação. Só quem tem Deus consegue isso. Só quem tem Cristo consegue isso. Só quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, quando aquela afronta vem, quando a luta se apresenta, ele tem postura de soldado, porque ele não está confiando nele, mas no Deus que habita nele. Com serenidade ele olha, ele repreende, o nome do Senhor é glorificado e a vitória vem em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Um espírito de serenidade, ele nos leva a um espírito de gratidão. Por isso que eu estava lendo no Salmo 124, que no início era um salmo de gratidão pelas ameaças que vinham naquela época, mas depois ele passou a ser um salmo que falava também sobre a sobrevivência, né? Sobre sobreviver, sobre a existência, sobre não estar extinto, porque alguns acharam que nós chegamos a beirar a extinção, mas nós estamos vindo de uma maneira de tanta luta, mas o verso número 5 diz assim, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Você consegue imaginar, irmão? Que as águas pudessem passar sobre você e te levar à extinção e consumir a sua vida? Você consegue imaginar que sem Jesus, você seria esse cara que pulou do trem, seria a pessoa que poderia atentar contra a própria vida, poderia largar. Quantos casamentos se desfizeram por esses dias? Por isso que a palavra de Deus vai falar aqui, verso 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Se você está aqui, é porque você foi poupado por Deus. É porque você ouviu uma palavra pastoral. É porque você segurou firme. Pastor Rubens, ele fala assim, ó meu irmão, você tem que ranger os dentes, agarrar na cruz, fechar os olhos, ficar ali, daqui eu não solto, daqui ninguém me tira. Mas muitos, né, eu sempre faço essa conta. Quando a pandemia surgiu, a igreja fechou, todo mundo foi embora. Só voltou 70%. Tem 30% que não voltou mais, não voltou. Ele está na live, ele está em algum lugar, ele não toma ceia, ele não se justifica, ele não liga para o pastor, ele não pede orientação, ele acha que ele é o dono do mundo e que está tudo bem. Mas Deus está falando nesta noite. Se não for a Ele, você não estaria aqui. Então a glória é dele, porque o poder é dele. É por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele toda a glória. Cantou a irmã aqui, a mocidade cantou, né? A Deus toda a glória. A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. É por Ele que nós estamos aqui. E pelas suas mãos nós estamos vivos. Você pode dar um glória a Deus? Mas lá no Atos, por que eu quero chegar nisso? Quando ele fala de águas altivas, lá em Atos 27... quando todas essas coisas aconteciam, e eu estava até lendo, né, enquanto você acha Atos 27, eu só vou citar aqui, só citar Isaías 5,14, porque nessa jornada difícil, eu vi esse trecho numa versão da Nova Tradução Linguagem de hoje. Ela fala um pouco diferente, até anotei aqui, ó. O mundo dos mortos, como se for que a vida chegou ao ponto que o mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta,
abrirá sua boca enorme e engolirá os povos, as autoridades, e toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Isaías capítulo 5, 14. Depois você lê. Deus não está se agradando dessa bagunça. Deus não está se agradando desse desrespeito com a sua obra, desse desrespeito com a palavra de Deus, desse desprendimento de deixar de orar, de deixar de ler a Bíblia, de deixar de consagrar a vida, de deixar de jejuar, de deixar de ter envolvimento com as coisas de Deus. E pondo desculpa na pandemia, pondo desculpa que a igreja está fechada. E agora apertou um pouquinho, irmãos, mas é o que Deus colocou no meu coração. Que desculpa você tem dado para não se colocar na presença do Senhor? Em quem você tem colocado a culpa? O coitado do Bolsonaro está levando a culpa porque você vai para o inferno? Porque você abandonou a Deus? O ministro está levando a culpa porque você não ora mais? É culpa das autoridades, é culpa da Globo. A Globo é culpada? Assuma a responsabilidade da tua vida espiritual. Deus está cobrando de você nesta noite. E se você recebe, diga amém. Aí recebeu, glória a Deus, né? Mas em Atos capítulo 27, eu quero ser bem breve, tem mais 10 minutinhos. Verso 27, 8. E, costeando dificilmente, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Os irmãos conhecem bem o trecho, por isso que eu pulei tanto trecho. Mas eu vou continuar lendo aqui. Paulo está fazendo uma viagem. Paulo é mandado à Itália e o destino é Roma. Paulo sente os perigos da viagem. Paulo sabe que vai ser uma navegação difícil. Mas aqueles que estão comandando aquela viagem calculam e entendem que o vento é bom, dá para viajar. Cuidado com a falsa calmaria. Cuidado com as ofertas deste mundo. Cuidado, porque é no meio deste falso, aparente calmaria que vem o ataque do inimigo. Quem somos nós que poderíamos imaginar um dia todo mundo de máscara, todo mundo vivendo pandemia, correndo atrás de hospital? Estava tudo bem. Alguns abrindo empresas, alguns comprando coisas novas, programando viagens, alguns programando casamento, estava tudo certo. Mas de uma hora para outra, o que parecia bons portos sagrou-se numa tempestade. Foi assim nos dias de Noé. No verso 10, ele vai falar sobre os nossos pastores os orientando. Olha que Paulo diz assim, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas a carga, mas também para a nossa vida. É como um pastor dizendo: cuidado. Quantos pastores vieram aqui e pregaram isso? Cuidado, igreja. Cuidado, dias ruins estão vindo. Se você trazer na memória, principalmente os pastores, vão lembrar de quantas palavras ouvimos que era para tomar cuidado. Quantos cultos diziam que a igreja podia fechar. E vai fechar nada. Fechou. Nós não esperávamos. E a volta de Jesus? Será que estamos esperando? Verso 11 diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Há alguns que estão confiando mais na ciência, mais nos governadores, mais nos comandantes, do que está dizendo o pastor da igreja, orientado pela palavra do Senhor, guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Alguém confiando mais lá fora do que na palavra de Deus que nos orienta. Verso 14, para correr mesmo. Cadê aqui? E mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Cuidado, o pé de vento está chegando. O pé de vento chegou. Mas no verso 20 vai dizer assim: e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Será que a sua esperança está indo embora? Ah, pastor, pelo que eu estou olhando, isso aqui não vai acabar. Isso não vai parar. Palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Você continua lendo do 22 ao 25. Porque diz assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, para que não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque nesta noite o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que te deu todos quanto navegam contigo, porquanto os varões têm de bom ânimo, porque eu creio que Deus há de fazer acontecer
assim como me foi dito. E a palavra de Deus é para mim e para você. Não é hora de baixar a cabeça, não é hora de recuar, não é hora de parar, não é hora de desistir, mas é hora de avançar, porque assim como o Senhor se apresentou para o apóstolo Paulo, dando ânimo àquele povo naquela madrugada tão difícil, Deus se apresenta através dessa palavra nesta noite, nesses tempos tão difíceis, dizendo: você não vai morrer, eu te mantive vivo com um propósito, há um propósito de Deus na tua vida. Aramassurianda, Aramaná. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tiago capítulo 5, 7 eu encerro. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede pacientes até a vinda do Senhor. 8, sede também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é vinda, a vinda do Senhor está próxima. Orabassurianda, Arabará. Ereicanda, Arabassurianda, Arabará. Arabassuricanda, Arabará. Glória! Glória, 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 glória. Aleluia. Pare um pouquinho agora. Para que essa inquietude, para que esse negócio, que essa agitação, para que esse monte de projetos, você viu que não deu nada certo. Arabassuriana, Arabará. Deus está fortalecendo o teu coração. Deus está fortalecendo a tua alma. Mas ele fala no verso 9: sede também, aliás, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Para de reclamar. Para com essa brigaiada. Aleluia. O verso 13 vai dizer assim: está alguém aflito entre vós? Ore. Está contente? Cante. Aleluia. É hora de atentar para a vinda do Senhor. É hora de atentar para o que Deus tem para nossas vidas. Porque Deus quer salvar o doente, conforme o verso 15. Mas eu quero dizer, e encerro, e agora fica um pouco apertado, verso 19. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Sabe o que Deus está dizendo? Que alguns se perderam no caminho e precisam se reencontrar. Precisam voltar ao que eram. Voltar à serenidade, ao equilíbrio, à paz. Glória a Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais estão à porta. Mas nesta noite, o Senhor quer ter um reencontro contigo. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos ao ponto de pregar sobre isso. De reconversão de crente. Nunca imaginei. Eu nunca falei essa palavra, para você ter ideia. Deus acabou de me dar essa palavra. Reconversão de crente. Misericórdia, Senhor. Palavra dura. Que palavra difícil. Reconverter, Senhor, mas como? É voltar ao caminho, é voltar ao princípio, é voltar à ordem, é voltar a cantar, a dar glória, é voltar a confiar no Senhor, porque se você confiar nele, ele te dará paz, te dará equilíbrio, ele te dará com serenidade, com muita calma, a decisão sábia a tomar. Em meio a tudo que está acontecendo, e a vitória virá. E o nome do Senhor será glorificado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ao final desse culto, se Deus falou contigo, e se você desejar se reconectar, se reencontrar, a oportunidade está aberta. A oração, diz aqui nesse capítulo 5 do Tiago, ela sarará a enfermidade. Que enfermidade? Da alma, do espírito, do coração. Eu agradeço a minha oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Jesus.